Bem-vindo ao podcast da Lagoinha, Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. Tiago, capítulo 3. A palavra fala para nós, a partir do verso 3. Meu Deus. Vamos pegar a partir do verso 2? Fica mais claro. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo tão capaz de dominar todo o corpo. Quando colocamos freios na boca do cavalo, para que ele nos obedeça, podemos controlar todo o animal. Verso 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. E ele agora traz um exemplo para a gente. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. E é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Em outras versões fala, é domada pela humanidade. Verso 8. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É o mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga de uma mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Vamos ler juntos esse finalzinho? Vamos lá? 1, 2, 3. Da mesma forma, uma fonte de água saudável não pode produzir. Será que você pode fechar os seus olhos mais uma vez nessa manhã para que nós possamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Nós abrimos o nosso coração. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu não sei se você está entendendo o que o Tiago está falando para essa igreja. E nessa mensagem que eu pude compartilhar com vocês sobre o poder da nossa boca, eu falei muito sobre aquilo que nós carregamos como autoridade na nossa boca. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Mas hoje eu não quero falar só sobre o poder que você carrega na sua boca. Hoje eu quero trazer uma outra revelação que o próprio Cristo fala para mim e para você. Quando Cristo vai falar a respeito dos alimentos, porque Jesus é questionado a respeito disso. Quando Jesus é questionado, Jesus, o que nós devemos comer? Isso vai me deixar mais santo? Isso não vai me deixar mais santo? É isso ou é aquilo? Qual que é a resposta que Jesus dá? Eu não sei se você lembra, mas você consegue enxergar Jesus claramente mostrando essa revelação. Ele fala assim, ei, o problema do ser humano não é o que entra pela sua boca. Vocês estão comigo aqui? Mas é o que sai. E então vem o texto que você tanto conhece. Porque a boca fala que o coração está. Quando a gente entende esse ensinamento de Jesus, e a gente vai para o que Tiago está falando, irmãos, isso aqui é muito forte, fica comigo. Eu prometo que eu vou ser muito breve, mas eu preciso que você abra o seu coração e a sua mente para receber essa palavra. Sabe o que Tiago está falando, irmãos? Vocês não estão entendendo, não. Está vendo essa linguinha que você tem aí? Eu ia falar para você mostrar a língua para o seu irmão, mas não mostra não, tá bom? Segura ela aí dentro da sua boca aí. Tem uns irmãos que tem problema de segurar a língua dentro da boca, né? Então começa segurando dentro do culto, aleluia. Agora não ouviu um amém, aleluia. Então vai segurando a linguinha, abençoado. Eita glória. Então, meu filho, o que a palavra está falando para mim e para você? Jesus fala, o problema não é o que entra, o problema é o que sai.
Porque quando nós falamos, aquilo que você profere, aquilo que a sua palavra declara, é aquilo que o seu coração está cheio. Em outras palavras, o que Tiago está falando para esse povo é o seguinte: gente, vocês não estão entendendo. Um órgão tão pequeno que é a sua língua, ele tem a capacidade de gerar vida. E próprio Provérbios fala isso: quem gosta de comer, come do seu fruto, seja vida ou seja morte, bênção e maldição. Tiago fala: com essa mesma boca nós bendizemos a Deus. Você acabou de cantar louvores a Deus aqui, meu filho. Eu acredito que você estava bem dizendo o nome do Senhor aqui, amém? O Senhor é digno, Ele é exaltado, Ele me ama. A gente ama cantar isso. O problema é, e Tiago traz essa verdade para a gente, o nosso coração, ele é refletido naquilo que nós falamos. Então Tiago fala: calma aí. Se a sua boca fala que o seu coração está cheio, trazendo a revelação de Cristo, que Cristo já tinha dado, como é que de uma mesma fonte pode sair água salgada e água doce? Como é que de uma mesma fonte, vocês estão comigo aqui, Lagoinha, pode sair bênção e maldição? Ele fala: isso não é possível. O que Tiago está falando, e eu quero trazer esse entendimento para mim e para você nessa manhã, e se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria o Espírito que vivifica. Posso ouvir um amém aqui? Fala comigo: o Espírito que vivifica. E quanto mais a gente começa a pensar a respeito disso, porque Tiago começa a trazer a memória, eu preciso que você lembre disso. Todos os discípulos começaram a escrever as suas cartas depois que Jesus já tinha subido aos céus. Isso aqui, se você consegue ver, a gente chama de cartas primitivas. É o que a gente chama de igreja primitiva. Foram as primeiras cartas dessa igreja, pós-Cristo, onde eles estavam vivendo a verdade do Evangelho, aquilo, amando uns aos outros, compartilhando. Isso acontece depois de Atos, irmãos. Eles começam a escrever essas cartas vivendo a realidade da igreja. Então entende isso. Tiago estava escrevendo para uma... Fala sem medo, né? O povo ficou com medo de falar assim: será que o pastor vai falar que é a igreja? Então, vamos lá, gente. Tiago está escrevendo para uma igreja. Quem é a igreja aqui? É para mim e para você, então. É para mim e para você. Tiago está falando assim: ei, igreja, com essa boquinha de vocês, eu consigo enxergar água salgada e água doce. Com essa mesma boca vocês estão bendizendo, mas com essa mesma boca vocês estão amaldiçoando. Ele fala assim: ei, não tem como de uma mesma fonte sair água doce e salgada. Da mesma maneira que não tem como uma oliveira gerar figos. É igual, deixa eu trazer para a sua realidade, porque às vezes para a gente, esses dias eu vim comer figo, gente, que eu não tinha nem costume de comer figo, é um negócio, meu Deus do céu, mas azeitona eu gosto, azeite de oliva, né? Para você que é azeitona, oliva é isso, tá? A gente tem a olívia ali, tá bom, gente? Mas é a oliva, até maranei agora, aleluia. Oliva, aleluia, é quase a olívia, a oliva. Trava a língua, aleluia. Mas o que eu estou querendo dizer para você? O que Jesus traz para nós, eu preciso trazer essa realidade para você. Não tem como num pé de banana nascer morango. Vocês estão comigo aqui? Não tem como num pé de abacate nascer melancia. Era literalmente isso que ele estava falando. Gente, não tem como num pé de azeitona nascer figo. Não tem como numa mesma fonte vir água doce e salgada. Só que quando a gente olha para essa realidade, sabe o que Tiago está lembrando a mim e a você? Que nós, e o próprio Cristo fala isso, que quando Ele subisse, nós receberíamos o outro. O outro é o Espírito Santo. Essa palavra outro significa semelhante a mim. E o Espírito Santo que hoje está sobre nós, eu declaro isso sobre a sua vida, o Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Esse Espírito que foi derramado em Atos 2, onde todos estavam reunidos em um só lugar, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, pôde-se ouvir um vento, como um som como de um vento impetuoso, e esse vento encheu toda a casa, e eles foram batizados pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que estava neles está em nós. E sabe o que Jesus promete para mim e para você? Ei, quando esse Espírito
habitar dentro de vocês, sabe o que vai fluir dentro de vocês? Águas vivas. Hoje eu falo com você sobre o Espírito que vivifica. Irmão, o Espírito que tem dentro de você não consegue gerar água salgada. Vou falar de novo, porque eu acho que você não pegou isso aqui. O Espírito que habita dentro de você não gera frutos de maldição, não gera frutos de contenda, muito pelo contrário, a gente vai ler daqui a pouquinho os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito sobre as nossas vidas. Irmão, e pode ter certeza que não é água salgada. Quem já foi para a praia aqui, levanta a mão? Aleluia, 2 pessoas. Se você não foi para a praia, meu filho, pega aí, né, investe na sua casa, na sua família, pega $30 na promoção, já compra agora, passagem para você ir para a Flórida. E vai com Deus, vai aproveitar, vai lá, se salga na água. Mas tem um problema da água salgada. Dá uma sede. Ah, você não pegou não. Irmão, quando a gente bebe água salgada, eu não sei você, mas a primeira coisa que dá vontade da gente tomar é uma água que refrigera, uma água doce, uma água que sai limpando, vai tirando todo o sal, vai tirando aquele troço amargo da sua boca. Em outras palavras, o que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa manhã, quem está comigo ainda, diga amém. O que ele está falando, ele fala assim, ó, verso 9, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Damos da mesma boca, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E olha que ele continua falando. Ele faz uma denúncia para essa igreja. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo fala aos nossos corações, amém, gente? Então abre o seu coração. A primeira coisa, o primeiro ponto que você precisa entender. E Tiago fala para mim e para você. De uma mesma fonte. Fala comigo, de uma mesma fonte. Não tem água salgada e água doce. Hoje eu falo com você sobre o Espírito que vivifica. E esse é o Espírito Santo que está dentro de nós. Irmão, o Espírito Santo dentro de você precisa ser literalmente como um rio de águas vivas. Quando a mulher chega ao se encontrar com Jesus, você conhece essa história no tanque, vocês lembram disso? Lá no poço, a mulher chega, está lá no poço, meio-dia, Jesus chega para ela e fala assim, me dá um pouco de água. Sabe o que ela fala? Não, você é judeu, como é que você está falando com uma samaritana? E qual que é a resposta de Jesus? Minha filha, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água, porque quem bebe dessa água jamais terá sede. Quem bebe dessa água, irmão, talvez você está com sede. E o que está faltando você aprender é que talvez você está bebendo água salgada. E o Espírito Santo tem para você água doce. É água que vivifica, é água que traz mesmo, ela frutifica, a palavra fala. Isaías fala sobre isso, Ezequiel fala sobre o trono de glória de Deus. E depois que Deus estabelece todas as coisas, um rio de vida sai do trono e vai enchendo toda a cidade. E assim também toda a terra. E por onde esse rio passa, a vida de Deus é manifestada. Em outras palavras, sabe o que Tiago está falando para essa igreja? É o que eu estou falando para você, e hoje eu falo com você sobre o Espírito que vivifica. Ele está falando assim, ei, essa água que existe dentro de você, o Espírito Santo de Deus, Ele quer levar a vida por onde você está. Hoje nós somos a própria água de Deus, irmãos. Eu não sei se você está entendendo isso, mas lá no seu trabalho você precisa ser água viva. Aonde você está, você vai começar a frutificar, você vai começar a vivificar. E ele começa a falar isso, ei, irmão, você é água viva. Você foi batizado pelo Espírito, você recebeu desse Espírito. E esse Espírito não gera água salgada, mas sim água doce, água que traz vida. Eu declaro e profetizo que você vai ser mesmo um lugar de descanso. A Deus vai usar a sua vida para transformação de pessoas. Através de você, o rio do Espírito Santo vai fluir sobre a vida das outras pessoas. O Espírito que vivifica. O Espírito
que vivifica. Se você começa a ler, vamos continuar lendo? Amém, gente? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento. Lembra que Jesus fala sobre frutos? É muito interessante porque Tiago usa 2 exemplos muito claros do Evangelho de Jesus: oliveiras e figos e água. A água na Bíblia representa muitas coisas. Não sei se você sabe, mas a água também representa o Espírito Santo, que é o que o próprio Tiago fala e Cristo fala. Existe representação por Jesus passar sobre as águas, representando o batismo do povo, também passou sobre as águas, com Moisés. Existe um significado sobre Jesus transformar a água em vinho, vocês estão comigo aqui? Existem vários significados a respeito da água. A água limpa. Para você que chega meio fedidinho do trabalho, o que a gente gosta de fazer, gente? Tomar um banho, sabe por quê? Porque a água é limpa. A palavra fala sobre a água do Espírito que nos limpa das nossas impurezas. Quando eles chegavam em um ambiente, sabe qual era a primeira coisa que eles faziam? Lavavam os pés uns dos outros. Isso significa o quê? Limpar impurezas. Chegava na casa, limpa o pé. Para você que teve uma mãe aí que passava pano de chão em casa, você não podia pisar, imagina, meu filho. Na casa ele chegava com o pé todo cheio de terra, a primeira coisa que tinha que fazer é lavar o pé. Não é de hoje que a mãe reclama, né? De pisar com o pé sujo dentro de casa. Mas o que Tiago está falando, em outras palavras aí, não tem como você falar que tem um Espírito Santo dentro de você. Meu Deus, isso é muito forte. Não tem como você falar que o Espírito Santo habita dentro de você, que você vive uma nova vida em Cristo, que você foi encontrado por esse amor e você continua gerando frutos que não tem nada a ver com a árvore que existe dentro de você, com o rio que existe dentro de você. Fruto de justiça, graça, misericórdia, bondade. É isso que tem que ser gerado na sua vida, irmão. Ele fala, não tem como uma água, não existe numa mesma fonte ser gerada água doce e salgada. Ei, não tem como você continuar gerando frutos do pecado na sua vida. Não tem como você continuar gerando frutos de injustiça. Água salgada, a água que existe dentro de você é água viva, é o próprio Espírito Santo. E dessa água flui vida de Deus. Ele fala, ei, não tem como. Vocês estão falando que o Espírito habita dentro de vocês. Mas quando eu olho para aquilo que vocês fazem, não condiz com nada com o que você professa. Hoje a gente vive, não aqui em Lagoinha, Nova York, amém, gente? Mas as pessoas vivem um evangelho, elas pregam um evangelho que nem elas vivem. Tem que amar, não ama. Tem que ser justo, é enrolado. Tem que ser santo. Sabe o que Tiago fala? Não dá. Quem está comigo aqui? Não dá. E ele fala, contudo, olha isso, que demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas demoníaca. Meu Deus! Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu comecei falando com você e hoje eu falo com você sobre o Espírito que vivifica. Vocês estão comigo aqui ainda, igreja? No começo do texto, Tiago fala sobre a boca. Só que a boca reflete o nosso. Fala de novo, a nossa boca reflete o nosso.
Faz assim comigo. Boca, coração. Isso, olha para a pessoa que está do seu lado, faz assim, boca, coração. A sua boca está refletindo o seu coração. Eu já te pergunto, o que a sua boca tem declarado? Porque se ela tem refletido o seu coração, e o que você tem visto não são esses frutos que eu acabei de ler para você, irmão, o problema não está aqui. O problema está aqui. Hoje eu falo com você sobre um espírito que vivifica. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Mas olha o que Tiago fala no verso 4. Depois de fazer essa denúncia para essa igreja, ele fala assim, ei gente, tem um caminho. Amém, gente? O primeiro ponto que eu falei com você é que não existe a possibilidade de nós gerarmos dentro de uma mesma fonte 2 tipos de água. Não existe essa possibilidade. Como da mesma maneira não tem como nós gerarmos frutos diferentes da árvore que nós estamos plantados nela. A palavra fala que Jesus é a árvore, nós somos os seus ramos. E quem está enxertado em Jesus gera fruto, gente. Ele falou assim, quer conhecer uma árvore? Olha para os frutos dela, está gerando fruto? Aleluia. Então você está levando pedrada, meu filho, é a gente querendo derrubar os seus frutos, aleluia. Verso 4, capítulo 4, desculpa. E ele fala então, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. Meu Deus do céu, uma igreja dessa, misericórdia. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Às vezes a gente não entende porque a gente não tem algumas orações respondidas. Quer saber o porquê? Quem quer saber o porquê? Talvez porque a sua oração está bem longe do coração de Deus. Talvez as orações que você está proferindo, os seus desejos, aquilo que você está pedindo para Deus, Tiago falei, você pode até fazer uma oração bonita, mas você talvez está pedindo isso não para cumprir o propósito de Deus, não para viver aquilo que Deus tem, mas para gastar nos seus próprios prazeres. Em outras palavras, sabe o que o Tiago está falando? Aqui até pode estar legal, pode enganar muita gente, mas aqui o Senhor conhece. A primeira verdade que eu falo para você é que não existe numa mesma fonte água doce e salgada. Não é possível gerar 2 realidades de uma mesma fonte. Mas o segundo princípio que a palavra deixa claro para nós é que a nossa boca precisa estar alinhada com o nosso coração. E o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Eu lembro de uma pregação do Marcos Brunet, irmão do Tiago Brunet. Ele está com um ministério hispano maravilhoso na América Latina. Cara, e eu lembro que ele deu esse exemplo e ele fez assim com a mão. E você vai fazer junto comigo, só para você nunca mais esquecer disso. Ele falou assim, ó, quando o seu coração se alinha com o coração de Deus, você vive tudo aquilo que você tem para a sua vida, suas orações são respondidas, você começa a orar aquilo que Deus deseja que você ore, você começa a buscar aquilo que Deus deseja, porque o seu coração está alinhado com o coração de Deus, e a sua boca vai começar a refletir não o seu coração, mas o coração de Deus para a sua vida. Se é para Jesus, pode aplaudir, irmão. Quando a gente vive essa verdade, a gente entende esse princípio, a gente começa a viver de uma maneira diferente, a gente começa a responder aos problemas de uma maneira diferente, a gente começa a entender que o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Hoje eu falo com você sobre o Espírito que vivifica. O que Deus colocou na sua vida foi um espírito de vida e não um espírito de morte. Você tem que gerar vida, irmão. Quando Jesus entra, as coisas mudam. Quando Jesus entra, é impossível as coisas permanecerem do mesmo jeito. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8, para a gente fazer a conclusão
entendendo o que a palavra também nos apresenta no texto de Romanos relacionado a isso, a ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra fala no verso 10, Romanos 8, verso 10. Você quer entender mais sobre o Evangelho? Vai ler sobre Romanos, mas vai ler com calma, e aí você vai entender um pouquinho mais. Romanos 8, a partir do verso 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia, pastor. De novo, eu não achei outro texto. Mas isso vai acabar porque o nosso carisma está chegando, amém, gente? Nosso seminário teológico, a gente vai fritar tudo aqui, mudar realidades, tirar toda a apatia, frieza espiritual, botar fogo em vocês, aleluia. Romanos 8, verso 10. Olha o que a palavra fala para mim e para você. Vamos ler juntos o que a palavra fala. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está por causa da justiça. Vamos ler de novo, eu amo esse texto. Olha o que a palavra fala. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Será que você pode celebrar o nosso Deus? Aleluia! Aleluia! Ele fala aí, talvez o seu corpo está morto. E quando você entrega a sua vida para Jesus, daqui a pouco a gente vai fazer essa oração, irmão. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você fala assim: Deus, está aqui, o que eu tinha para viver, na força do meu braço, aquilo que eu achava que era certo, aquilo que eu queria, está aqui. Morreu hoje, in memoriam. Morreu hoje, rest in peace. Oh my gosh, estou gastando tudo hoje. Acabou, ponto final. Não tem como uma mesma fonte gerar dois tipos de água, sabe por quê? Porque esse outro corpo já está morto, seus desejos já morreram. Paulo constantemente fala isso para a igreja, eu creio mesmo no Espírito Santo, lembrando as nossas vidas nessa manhã. Ei, já foi, já passou, aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Existe uma nova vida em Deus, onde o Espírito entra e vivifica, onde essa água entra e começa a jorrar para a tua família, começa a jorrar para as suas amizades, para dentro da sua igreja. Você vai frutificar na sua igreja, vai frutificar na sua casa, vai frutificar no seu trabalho. Estou profetizando sobre você, irmão. Aonde você estiver, o rio de água viva do Espírito de Deus que vivifica vai usar a sua vida de maneira sobrenatural. E ele fala, mas se vocês, verso 10, mas se Cristo está em vocês, o corpo já está morto por causa do pecado, entretanto o Espírito está vivo por causa da justiça. Verso 11. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do Espírito deles que habita em você. Portanto, irmãos, somos devedores não da carne para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vamos ler juntos o verso 14, e aí você já pode ficar de pé em nome de Jesus. Verso 14, olha o que a palavra fala para mim e para você. Que todos, vamos ler juntos, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmão, entende isso em nome de Jesus? A partir do momento que você entrega a sua vida, você abre mão da sua carne e faz morrer o velho homem. A palavra fala que o Espírito entra dentro de você e começa a trazer o rio de vida. Por isso nessa manhã, levanta a sua mão mais alto que você puder. Eu quero declarar mesmo o rio de vida sobre a sua vida, o rio de vida sobre a sua casa, o rio de Deus sobre a sua família.